Esta resenha deveria ser gravada em São Paulo. Minha intenção era gravá-la durante uma viagem que eu pretendia, ou ainda pretendo, não sei, fazer amanhã para São Paulo. Hoje é dia 4 de julho de 2025, aniversário da independência dos Estados Unidos. Hoje haverá duas partidas decisivas para os times brasileiros no Mundial de Clubes. O Fluminense jogará com o Al Hilal e o Palmeiras jogará com o Chelsea. Calma, meu filho. Vou mostrar minha presença aqui. Então, só que eu tô com um problema aqui no lábio superior direito. Eu tô aqui no Parque Natural Chico Mendes novamente. Então, como eu não sei o que eu tenho aqui, eu vou para o hospital hoje, hospital evangélico no caso, para tentar descobrir o que é que eu tenho, que tipo de problema que eu tenho, se é herpes, se é micose, se é algo mais sério. Como eu achava que era herpes, eu comecei a usar essa pomada aqui, porque o óxido de zinco, ele ajuda a combater o vírus da herpes. Só que provavelmente não é herpes. Então minha tia, uma de minhas tias recomendou que eu usasse isso aqui, que é Bismujet, que é para infecções bucais. E só que, como você pode ver, ainda não está totalmente curado. Não sei se dá para ver aqui porque o sol está atrapalhando, mas se Deus quiser, hoje mesmo eu vou ao hospital para tentar resolver esse problema. Então esta é a resenha do livro A Marca de uma Lágrima. Deixa eu só guardar um negócio aqui. Esse livro, ele é um clássico dos anos 1980. Ele foi lido por milhões de estudantes do Brasil, desde o ensino fundamental até as universidades, porque ele retrata não somente como era a juventude dos anos 1980, porque esse livro foi publicado em 1985, na primeira edição. Esta não é a capa original. A capa original, ela tem a metade, acho que metade direita do rosto de uma mulher de olhos verdes, com uma lágrima escorrendo. Aí do outro lado um espelho quebrado. Então essa aqui é a segunda capa, né? Acho que eu li esse livro umas 2 vezes antes de ler agora, ou 3, não lembro exatamente. Só sei que uma das últimas vezes que eu li esse livro, a capa era esta. Então essa aqui é a segunda capa. E tem um longa-metragem que foi feito, que eu deixaria aqui tanto nos cartões quanto na tela final, que foi feito por estudantes da Escola Técnica Estadual São Mateus, lá de São Paulo, do 3º ano de nutrição. E a estudante que interpretou a Isabel, que é a protagonista desse livro, ela é Raíssa Torquato dos Santos. Então, se a Raíssa estiver assistindo esse vídeo, espero que esse vídeo possa trazer um grande impacto positivo para sua vida, para todos os demais que participaram desse longa-metragem e para todos os seus colegas de faculdade, universidade. Com certeza nessa altura você deve estar na universidade já, na faculdade. Então que possa ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para fazer diferença na sua vida e de muitos outros estudantes, muitos outros amantes da literatura no Brasil e no mundo. Então A Marca de uma Lágrima foi escrita por Pedro Bandeira, que era um autor muito famoso dos anos 1980. Até hoje ele está vivo, né? Ele está vivo ainda, embora não sei se ele está escrevendo livros ainda, mas ele ainda está em atividade. E a história dele, segundo ele mesmo, diz o seguinte: nasci em Santos em 1942, morei na capital de São Paulo de 1961 a 1999. E desde então moro entre flores, árvores e esquilos em São Roque, São Paulo. Ou seja, ele mora bem perto daqui de Sorocaba.
Estudei ciências sociais e fui uma porção de coisas, de professor e ator de teatro, publicitário, de jornalista e editor, até transformar-me desde 1983 em um escritor para jovens. Talvez você já conheça A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor e Droga de Americano, As Aventuras com os Caras com K maiúsculo no começo. Para você também escrevi A Marca de uma Lágrima, ganhador do prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Agora Estou Sozinha, O Medo e a Ternura, O Grande Desafio, A Hora da Verdade, Prova de Fogo, Brincadeira Mortal, Mariana, Descansa em Paz, Meu Amor, Gente de Estimação, O Mistério da Fábrica de Livros, O Primeiro Amor de Laurinha, O Fantástico Mistério de Fiorinha, ganhador do prêmio Jabuti, Minha Primeira Paixão, Amor Impossível, Possível Amor, O Poeta e o Cavaleiro, Aqueles Olhos Verdes, Eu Quero Ficar com Você, O Vírus Final, Como Conquistar Essa Garota, Um Crime Mais que Perfeito, O Par de Tênis e Malas Venturas, Safadezas do Malas Artes, além de minhas obras para o público infantil. Ou seja, ele é autor tanto de livros infantis quanto de livros para adolescentes, jovens, adultos. Acho que é mais literatura adulta, acho que não deve ter feito não, mas se você prestar atenção no enredo desse livro, ele tem alguns conteúdos que, digamos assim, ele dá sugestões. A personagem principal desse livro, ela sugere atitudes, sugere coisas, né, que eu, na minha opinião, se fosse pai do adolescente, não permitiria que meu filho desse negócio desse. Porque ele acaba, de uma certa forma, né, incentivando a fazer coisa errada. Mas enfim, deixa eu continuar aqui a mini autobiografia do Pedro Bandeira. Agora eu queria falar um pouco do processo de criação de A Marca de uma Lágrima, uma história que muito me marcou. Protagonizada por uma personagem, a adolescente Isabel, que eu adoro como a Maria, filha que nunca tive. Tenho 3 rapazes. Então, quando ele escreveu, esse aqui é o Pedro Bandeira. Ele não mudou muito, agora ele tá com o cabelo quase branco, bigode, tá com um bigodão bem grande, inclusive estou deixando crescer a barba e o bigode temporariamente. Não sei se dá para você ver, porque o sol tá bem na minha cara, mas estou deixando crescer um pouco o bigode e a barba para cobrir nesse negócio que tá aqui. Pelo menos disfarçar, até fazer um procedimento aqui, não sei. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, em vez de gravar em São Paulo, né? Porque pode ser que eu nem consiga falar. Se fizerem cirurgia aqui, se fizerem algum procedimento aqui, eu não conseguirei nem abrir a boca direito. Então, por isso que eu decidi gravar esse vídeo hoje. Continuando aqui, a mini autobiografia do Pedro Bandeira. O teatro foi meu berço intelectual e emocional. Sempre amei o teatro e desde adolescente a peça Cyrano de Bergerac, escrita em 1899 pelo francês Edmond Rostand, era uma das minhas preferidas. É a história romântica de Cyrano, um espadachim feio e narigudo que escreve cartas de amor para sua amada Roxane em nome de seu rival, o belo Christian. Durante os anos em que trabalhei como ator de teatro, eu imaginava a encenação dessa peça, mas sentia que a linguagem rebuscada do autor impediria que toda a pujança do enredo fosse compreendida pelas plateias brasileiras. Desde então não me saía da cabeça a ideia de adaptar essa peça para uma linguagem mais moderna, pois sentia que seu conteúdo era eterno e tinha condições de continuar emocionando gerações pelos séculos afora. Depois que me transformei em autor de histórias para jovens, a correspondência com meus leitores e leitoras acabou por me convencer de que havia chegado a hora de escrever uma história de amor. Era o ano de 1985 e decidi então que essa história de amor seria a adaptação moderna e brasileira de Cyrano de Bergerac. E Cyrano transformou-se em Isabel, uma menina de 14 anos, criativa, inteligente, maravilhosa, mas cheia de problemas. Problemas, aliás, típicos da adolescência de hoje. Até hoje você vê muitos adolescentes com crises emocionais, crises existenciais, tendências suicidas, enfim, depressão, ansiedade. Eu falarei sobre tudo isso nesse vídeo. A personagem cresceu, caminhou sozinha pelo papel, como se não precisasse de meus dedos a surrar as teclas da máquina. Aí, entre parênteses, bem, na verdade, naquela época eu escrevia mesmo, era usando somente lápis e borracha, e só lançava a mão da máquina de escrever para passar a limpo a história. Hoje o computador substitui tudo isso. Mas enquanto escrevia A Marca de uma Lágrima, uma série de dúvidas não me saía da cabeça. O que estou fazendo? Pode uma menina de 14 anos apaixonar-se de verdade? Pode qualquer jovem de 13, 14 ou 15 anos amar verdadeiramente alguém? Como é a cabeça de um jovem dessa idade? Como são os sentimentos desses meus leitores? Serei eu capaz de penetrar e entender o coração dessa juventude?
Aí está a marca de uma lágrima. Nesse livro procurei pensar e compor poemas como se eu próprio fosse Isabel e estivesse apaixonado aos 14 anos. Nele está todo o meu amor pelos jovens, minha confiança em sua força, seu talento, em sua capacidade. Está minha fé no futuro, estou eu inteirinho. Só que é assim, o Pedro Bandeira nasceu em 1942, então ele tinha 14 anos em 1956. Em 1956 era o surgimento do rock and roll, aquele auge, né, da brilhantina, do gel no cabelo, aquelas festas de formatura, aqueles bailes adolescentes que você vê muito em filmes ambientados nos anos 1950, o começo da rebeldia juvenil, né? Porque até os anos 1950 não havia tanta rebeldia como nós vemos hoje, né? Então a explosão de rebeldia da juventude foi em 1950, porque havia a possibilidade de uma guerra nuclear que destruiria o mundo, aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Então a juventude queria viver intensamente, ainda que vivesse pouco. Então isso deu origem à rebeldia, à explosão de rebeldia infanto-juvenil, adolescente, a juventude transviada, como aquele filme lá protagonizado pelo... esqueci o nome do ator agora. Alguma coisa Dean. Esqueci o nome do ator agora. Sei que tem a ver com tudo com a mentalidade daquela época. Então, em 1956, o Pedro Bandeira tinha 14 anos em 1956. Então, eu creio que boa parte do conteúdo do livro, é claro que ele entrevistou jovens, adolescentes, né, para poder escrever essa história, procurou colher depoimentos deles, dos próprios filhos dele, né, que acho que eram adolescentes naquela época, hoje já deve ter mais de 40 anos, mas 40, 50, né, então ele colheu depoimentos, obviamente ele colheu depoimentos, né, só que ele procurou a mentalidade que ele tinha no final dos anos 1950, quando ele tinha 14 anos, quando ele estava na adolescência, ele tentou transferir para Isabel, misturou algumas coisas típicas dos anos 1980 e o resultado está aqui nesse livro. Então a história propriamente dita é o seguinte: a Isabel se achava feia, o pior inimigo dela era o espelho, então ela tratava o espelho como o maior inimigo dela, e ela, a ponto de ela quebrar o espelho com uma escova de cabelo e tal. Ela não recebia a devida atenção dos pais, os pais dela eram separados, a mãe dela só vivia com enxaqueca, não dava atenção para a filha, o relacionamento entre ela e a filha era exclusivamente de um estorvo. A Isabel era um estorvo para a mãe dela, né? Ela só queria saber de assistir novelas, só queria saber de televisão. Ela usava a enxaqueca como um vitimismo, né? Ela usava a enxaqueca para se vitimizar e dizer que não era capaz de fazer nada, não conseguia fazer nada. E o pai da Isabel tratava a Isabel como se fosse uma criança. A Isabel tinha 14 anos, mas o pai dela ainda a tratava como se fosse uma criança. Ele comprava a filha com presentes, com dinheiro, com bens materiais. Então, tanto a mãe da Isabel errava na educação da filha, tratando a filha como um estorvo, como algo que a incomodava, que atrapalhava, que piorava a enxaqueca dela. E o pai também a tratava da maneira errada, comprando a alegria da filha com presentes, com bens materiais, dinheiro e jantares e tudo mais. E você vê no livro que todo domingo a Isabel saía com o pai, enfim, como se o pai tivesse cumprindo uma obrigação de dar atenção para a filha só para satisfazer a vontade da mãe, da ex-esposa no caso. Só que aí acontece uma festa de aniversário. Ela tem vergonha de ir pra festa sozinha, né? Porque ela não queria ir pra festa sozinha, acabar levando a amiga dela, Rosana, né? A melhor amiga dela. Só que aí o Cristiano, que é o primo dela, fazia aniversário naquele dia, se apaixona pela Rosana. Aí você vê no longa-metragem que foi feito em 2020, se eu não me engano. O longa-metragem parece que foi feito em 2020, no final de 2019, né? Foi publicado em 2020, não sei, acho que foi feito em 2019, aí publicado no YouTube em 2020.
antes da pandemia ainda. Então, você vê no longa-metragem o pessoal tudo no celular, tudo, né, ninguém interagindo com ninguém, o pessoal só no celular, mas naquela época, 1980, era a época raiz, onde as pessoas que iam para uma festa conversavam umas com as outras, dançavam, se divertiam e tal. Não que isso seja certo, né? Isso é obviamente errado. Eu não recomendo ninguém a participar de um negócio desse. Uma festa de aniversário onde todo mundo fica dançando, bebendo, né, se drogando, se prostituindo. Você pode até participar de uma festa de aniversário desde que o ambiente seja propício, seja não fira os princípios cristãos. Mas aí tem a bebida alcoólica, né? Algo que ainda hoje é praticado por muita gente, né? Que oferecer bebida alcoólica em aniversário de adolescente, aniversário de criança. Pessoas servem bebida alcoólica, cerveja e outro. Hoje tem o maldito copão, né? O tal do copão, que está sendo uma maldição na vida de muitas pessoas, está destruindo muitas famílias, destruindo muitas vidas, o tal do copão, que é um copo mais ou menos desse tamanho, de meio litro ou mais, onde a pessoa coloca gelo saborizado com uma bebida alcoólica bem forte, bem pesada, tipo uísque, pinga, uma coisa assim. E a pessoa, no caso a Isabel, ela ficou bêbada, acabou caindo no jardim de bêbada, deixou o óculos cair. Aí uma pessoa levantou do chão, ela achava que era cristiano, aí viu a correntinha no pescoço desse sujeito, só que ela não sabia que esse sujeito era o Fernando, que dava em cima dela na escola, né? Então o Fernando dava em cima dela. Hoje em dia o Fernando seria considerado como abusador, né? O Fernando seria preso por assédio sexual, abuso sexual, enfim, né? Porque esse livro aqui é politicamente incorreto. Se você pedir para um adolescente de hoje, principalmente militante de esquerda, ler esse livro, ele encontrará um monte de defesa desse livro, é capaz de jogar no lixo. Porque o Fernando é abusador, que ela tem que ficar com o Cristiano, que não sei o quê, e papapá. Mas na verdade o amor de Fernando pela Isabel era um amor adolescente, né? Mas ele foi ousado, ele foi atrevido, ele estava cometendo assédio, que não sei o quê, não sei o quê. Todo esse discurso de hoje, né? Esse discurso feminista. Mas naquela época havia paquera, né? Paquerar não era crime naquela época. Naquela época a pessoa podia paquerar, os homens podiam paquerar. Inclusive na época existia um filme chamado O Rei da Paquera, não lembro se era dos anos 90, dos anos 80, mas era normal, absolutamente comum, normal o homem paquerar na escola, né? Não era visto como assédio, não era visto como abuso, enfim. Hoje em dia, se um rapaz paquerar uma menina na escola, ele pode ser preso. Mas o Fernando paquerava a Isabel. A Isabel não dava a mínima pra eles, não amava o rapaz. Só sei que o próprio Fernando foi quem encontrou. Ele usava correntinha, o Fernando encontrou a Isabel lá no jardim da casa da família do Cristiano. Levantou a menina do chão e deu um beijo na boca dela. E ela achava que era o Cristiano. Então ela ficou apaixonada pelo Cristiano por causa desse beijo. Só que aí o Cristiano foi atrás da Isabel dizendo que estava apaixonado pela Rosana. E essa revelação aconteceu na biblioteca da escola. E a Isabel tinha esperança de ter esse relacionamento com o Cristiano, tal, dele confessar o amor por ela, tal. Então ela estava então o Cristiano estava apaixonado pela Rosana e pediu para Isabel ajudar a conquistar o amor dela, né? E a Isabel estava chorando lá na biblioteca da escola, naquela escuridão, né? Sozinha na biblioteca, chorando, as lágrimas escorrendo. Então a falta do óculos e as lágrimas nos olhos dela impediram que ela visse uma pessoa entrando acho que era laboratório, biblioteca, não sei, é laboratório, isso, laboratório. Então ela estava no laboratório, sozinha no laboratório da escola, chorando, sentada no chão, né, chorando de soluçar. Então a falta do óculos e os olhos cheios de lágrimas impediram que ela visse uma pessoa indo até o laboratório, pegando um frasco no balcão, né, de Lina Marina. Na verdade era... Qual que é o negócio? Deixa eu ver o produto aqui. Esqueci. Acho que... eu não lembro o nome do produto. Sei que o apelido do produto químico era Lina Marina. Cianureto. Acho que era cianureto.
que até achar o nome do produto agora, é difícil, né? Porque é um produto, acho que era cianureto mesmo. Ai, tá difícil achar o produto aqui. É cianureto de alguma coisa com cianureto, conhecido por Lina Marina. Ela foi testemunha disso, né? Só que deixou quieto e tal. Aí ela começou a trocar correspondências, né? Ela se passava por Rosana, mandando carta para Cristiano, deixando na casa dele. Então o Cristiano ficou apaixonado pelas cartas, né? Na verdade ele estava mais apaixonado pelas cartas que Isabel escrevia fazendo se passar por Rosana do que pela própria Rosana. Aí no fim ela acabou, o Cristiano pediu para ela escrever cartas em nome dele, né, para Rosana. Então ela acabou servindo como cupido, né, como leve trás, para aumentar, né? Enfim, que eles acabaram ficando juntos na casa de Isabel. O livro dá a entender que eles não fizeram sexo, embora muitas pessoas imaginassem que sim, porque Rosana já estava até pensando em marcar o casamento, para que ninguém pensasse mal deles e tal. Então o livro sugere que eles fizeram sexo, embora não esteja claro isso, né? Que eles estavam sozinhos na casa de Isabel, porque dois adolescentes sozinhos, né, com a mente cheia de carnalidade, a mente cheia de pensamentos pecaminosos, dificilmente não farão sexo. Mas enfim, já estava praticamente determinado que a Rosana se casaria com o Cristiano. Só que aí o Fernando, enquanto a Isabel não estava afim de ir para aula, matou a aula. O Fernando, como sempre, né, paquerando Isabel. Enquanto estava tendo aula, o Fernando foi atrás de Isabel, procurando saber o que estava acontecendo com ela, tal, dando em cima dela. Apareceu o Bedel, apareceu o Brucutu, que era o chefe dos Bedéis, né? Eu não sei qual que é o termo usado hoje, né? Sei que no meu tempo era Bedel, que era o inspetor de alunos, né? Que ficava nos corredores da escola, impedindo que os alunos matassem aula, impedindo que eles fizessem coisa errada, que usassem droga, que fizessem sexo, enfim. A função do inspetor de alunos era forçar os alunos a assistir às aulas no horário que as aulas estivessem acontecendo, impedir que os alunos fizessem coisa errada e tal. Só que aí o Bedel levou os dois para a diretoria, estava trancada, aí ele pegou a chave mestra, né, que é a chave para abrir todas as salas da escola, e encontrou lá dentro a diretora morta. Uma diretora, inclusive o livro é bem enfático, né, no caso por meio da Isabel, porque o livro é escrito em primeira pessoa, a Isabel descrevendo a diretora como gorda, estava fazendo regime e tal. Um livro, por isso que eu falo que esse livro aqui seria atacado por feministas, atacado por militantes progressistas, porque é um livro extremamente politicamente incorreto. Então termos usados nesse livro hoje seriam considerados ofensivos. Acho que são considerados ofensivos, né, para muitos militantes progressistas. Então a diretora foi encontrada morta na diretoria. Ela tinha comido um bombom. Aí deixou a casca a embalagem do bombom lá dentro, só que aí alguém trocou o bombom por um envelope contendo o tal da Lina Marina, né? Cianureto de sódio, uma coisa assim, assinando alguma coisa. Que era uma substância extremamente mortal que mata a pessoa em poucos minutos. Então o bombom estava envenenado com essa substância. Então as impressoras digitais no envelope eram de plástico, eram da diretora. Então o caso foi dado como encerrado, como suicídio, né? Que a diretora tinha cometido suicídio. Só que aí eu vi um monte de coisas, né, que não batiam, não se encaixavam, e o Fernando e a Isabel passaram a se encontrar para debater a respeito do crime, para despertar suas suspeitas a respeito do crime. Então o Brucutu acabou encontrando o Fernando e a Isabel fora da escola, para dar uma lição neles, né, principalmente na Isabel, que era a testemunha-chave do caso. Aí o Fernando e a Isabel acabaram se abraçando, tal, simulando que estavam namorando. Então o Fernando passou a agir como protetor da Isabel, porque ele realmente amava Isabel. Ele não paquerava Isabel porque queria tirar proveito dela indevidamente. Ele realmente amava Isabel. E o Cristiano estava apaixonado pelas cartas que supostamente recebia da Rosana. Só que aí
o Brucutu foi atrás de Isabel, ameaçou tal. E ameaçou Isabel, chegou a empurrá-la, né? Mas aí apareceu gente lá, impediu que o Brucutu fizesse alguma coisa pior com a Isabel. A Isabel ligou para a professora Olga, que era professora de filosofia, professora mais querida da escola, tal. Todo mundo idolatrava a Olga. Só que antes mesmo da Olga chegar lá, a Virgínia chegou. A Virgínia, que era antiga vice-diretora, que por ocasião da morte da diretora chorou, fez aquele escândalo todo, chorou. Só que aí, o que pouca gente sabia é que a Virgínia tinha colocado, com certeza usando luvas, né? Ela estava usando luvas, né? Acho que as luvas estavam no jaleco dela. Colocou as luvas, escondeu no caso, a embalagem do bombom. E no lugar da embalagem do bombom colocou o saquinho com um pouco de lina marina. Aí colocou na mão da diretora, né? Fez com que o cadáver da diretora segurasse e comprimiu os dedos do corpo da diretora no envelope, colocou em cima da mesa, então para que simulasse suicídio, né? Para que fazendo de conta que a morte da diretora tinha sido suicídio, envenenamento por lina marina, né? Aí a Virgínia apareceu, né, na casa da Isabel, porque no lugar da Olga, né? Aí a Virgínia acabou levando o investigador, né? Que na verdade a Olga era para Olga ir até lá conversar com a Isabel, para Isabel confessar tudo, tal. No fim a Virgínia levou o delegado, né, o investigador. Aí a Isabel falou tudo. Enquanto isso a Virgínia comendo bombom. Aí deixou um único bombom para Isabel comer. Aí quando a Virgínia e o investigador foram embora, a Isabel estava com tendência suicida, né, querendo tirar a própria vida, tal. Pegou o bombom para comer. Só que ela já tinha tomado remédios, né, medicamentos que a mãe tomava para enxaqueca, né? Ela tomou acho que 2 comprimidos. Se era daqueles comprimidos fortes, né, provavelmente ela tomava metade ou 1/4 de um comprimido. Aí, só que a Isabel acabou tomando muito mais, acabou tomando uma quantidade muito maior, dormiu, né? Antes mesmo de comer um bombom, ela acabou desmaiando. Aí ela conversou com o Cristiano por telefone, né? Enquanto estava quase dormindo, né? Então ela nem chegou a comer o bombom estava envenenado com lina marina. Aí, antes mesmo dela comer o bombom, ela estava conversando com o Cristiano pelo telefone. Aí o Cristiano desesperado, né? Então, porque o Cristiano tinha percebido que a carta, né? Porque a última carta que a Isabel tinha mandado para ele, como se fosse Rosana, na verdade era uma carta de Isabel pro Cristiano. A Isabel confessando tudo o que sentia pro Cristiano, tal, que... Deixa eu ver se eu acho a de Itacuja aqui. Deixa eu ver. Cadê o de Itacuja aqui? E o meu amado, o que diria se eu partisse? O que diria se esses versos não ouvisse? O que teria em suas mãos, senão um corpo dessangrado, cheio de carne, de suspiros, delírio apaixonado? Faltaria, porém, o recheio das ideias, a loucura e a razão, que transformam encontro sem graça em tremenda paixão. Mas não temo, meu querido, que esse amor desapareça, pois ele é amado ao mesmo tempo por um corpo e uma cabeça. O corpo ele pode beijar, cheirar, fazer do corpo mulher, mas a cabeça o possui, manipule e fazer o que quiser. Haja o que houver do meu amor, se garoto foi o rei. Digam a ele que tem com corpo e cabeça sempre eu amarei. A marca dessa lágrima testemunha que eu amei perdidamente. Em suas mãos depositei minha vida e me entreguei completamente. Assinei com minhas lágrimas cada verso que lhe dei. Como se fosse confesso de um carnaval que não brinquei, mas a cabeça apaixonada delirou. Foi farsante, vigarista, mascarada. Foi amante entregando-lhe outra amada. Foi covarde que amando nunca amou. Ou seja, isso que denunciou a farsa toda. Aí Cristiano percebeu que as cartas que
teoricamente teria sido de Rosana, na verdade era de Isabel. Então ele percebeu isso enquanto a Isabel estava quase desmaiando, né, o efeito do remédio. Aí ele percebeu, aí viu que ela estava passando mal, tal, foi até lá. Quando a Olga chegou lá, quase foi presa, né? Foi a Olga que atendeu, né? Que encontrou o corpo, a Isabel desfalecida lá no sofá, no chão, não sei. Ela quase foi presa, né? Acharam que ela que era assassina, tal. Mas no fim o Cristiano apareceu. Acho que a Olga e o Cristiano levaram a Isabel para o hospital. E a Isabel, enquanto estava indo para o hospital, estava falando, ela, né? Meio que balbuciando, meio que na partolândia, né? Como a mulher quando está em trabalho de parto, ela fica meio que delirando, né? Na chamada partolândia. Então ela estava meio que delirando, falando, mas juntando as peças do quebra-cabeça, né? De que a assassina realmente era a Virgínia, só que a própria Virgínia apareceu no hospital disfarçada de médica, né? E é incrível como em filmes, romances, tal, em tudo quanto é obra de ficção, as pessoas têm uma facilidade tremenda para entrar e sair do hospital, né? Impressionante. Mas enfim, a própria Virgínia apareceu no hospital, fazendo-se passar por médica. Ela pegou uma dose muito maior do medicamento que ela tomara, né? Aí ela começou, enquanto a Isabel estava meio que, né, dorme, não dorme, morre, não morre, lá no hospital, a Virgínia confessando todo o crime para ela, né? Enchendo a seringa do medicamento para matar de vez a Isabel. Só que no momento em que a Virgínia estava colocando o medicamento, né, para matar a Isabel no couro cabeludo dela, para não deixar pista, né, para não deixar rastro, apareceu o Fernando, quebrou um frasco de sangue na cabeça da Virgínia. Ela ficou desfalecida, desmaiada em cima da Isabel. A Isabel quase morreu, né? A Isabel, né, os médicos lutaram com a Isabel para ela não morrer e tal, porque a dose de veneno, de medicamento tinha sido tão grande que ela podia até morrer. Mas eles conseguiram salvar a Isabel. Aí logo que ela acordou, a enfermeira explicou tudo o que tinha acontecido e tal. Apareceu o Cristiano, todo apaixonado, se declarando para Isabel e tal. A Isabel acabou, né, dando um fora. A Isabel dando um fora no primo, mandando que ele ficasse com a Rosana, tal, que era a Rosana que ele amava, tal, que eles deveriam ficar juntos, que ela amava outra pessoa. E ela tinha acabado de dar um fora também no Fernando, né? O Fernando, ele não queria concorrer com o Cristiano, né? Ele acabou deixando a Isabel ficar com o Cristiano. Aí o Fernando estava lá fora, meio que sem saber se iria embora ou não. E a Fernanda só com a camisola do hospital, provavelmente a parte de trás, ela estava só com a camisola do hospital, né? Quem já esteve no hospital sabe o que acontece com a pessoa quando ela está no hospital, né? A situação que a pessoa fica quando ela está no hospital, está internada no hospital. Então ela saiu só de camisola do hospital. Estava começando a chover e ela encontrou o Fernando lá no pátio, ainda no estacionamento, não sei, do hospital. Aí eles se abraçaram e terminou a história. Agora, que lições podemos tirar de tudo isso? Primeiramente eu quero ler o que está escrito aqui no Salmo 139, versículos 3 a 16. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então a primeira lição que nós tiramos desse livro é que cada um de nós tem um valor muito grande para Deus. Todos nós temos nosso papel nesse mundo, todos nós temos uma missão nesse mundo. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E cabe a nós descobrirmos que plano é esse, rendendo-nos a Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus, por meio do Espírito Santo, nos ajudará a descobrir qual o nosso propósito nesse mundo, qual a nossa finalidade, nossa função nesse mundo. Então, mas para isso, para que realmente encontremos sentido para nossas vidas, nós precisamos nos render completamente a Jesus. Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebê-lo
permitir que o Espírito Santo transforme nosso caráter, transforme nossas vidas, e assim permitamos que Deus nos use para a sua glória, para cumprir a sua vontade nesse mundo. E então todos nós temos um valor muito grande para Deus. Embora existam pessoas, correntes teológicas, pessoas, né, do meio cristão que dizem que nós não somos nada, que nós não prestamos para nada, que não sei o que, mas nós temos sim muito valor para Deus. E cabe a nós reconhecermos isso, que sem Deus nós não somos nada, não podemos fazer nada. E nossos planos não são nada diante dos planos de Deus. Nossos planos devem estar submissos à vontade de Deus, como está escrito aqui em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, os nossos planos devem estar sempre submissos, devem estar sempre de acordo com a vontade de Deus. A nossa vontade, a nossa própria vontade, o nosso ego, nosso sonho, nosso projeto, nossos desejos, quando meramente humanos, nos levam para a morte, para a destruição, para o caos, porque a nossa vontade ela está ligada demais à carne, aos desejos da carne, às vontades da carne, às obras da carne, né? Nossa natureza é pecaminosa, então quando nós planejamos alguma coisa sem Deus estar presente no nosso planejamento, o destino é o fracasso, a perdição. Nós podemos até conseguir algumas coisas materialmente, mas nosso interior estará vazio. Nós podemos até ficar ricos, famosos, ter influência, ter bens, ter prestígio, mas isso não é nada perto do que Deus tem preparado para nós, perto do que Deus está preparando para nós na eternidade celestial. Agora, com relação ainda complementando isso, né, Isaías capítulo 55, versículos 7 e 8, diz o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E com relação aos desejos do coração, aquilo que nós pensamos em fazer, aquilo que sentimos que é certo, Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz o seguinte: enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Até hoje você vê na mídia, nos filmes, nas séries, nos desenhos, nas obras literárias como esta, você receber aquela... você tem que olhar, ver o que seu coração, o coração quer que você faça, né? Você tem que dar atenção para o seu coração, seguir o seu coração, mas na verdade o coração é enganoso, o coração é perverso, é maligno. Então a nossa própria vontade deve estar submissa à vontade de Deus. Então o nosso coração deve ser transformado, deve ser regenerado, deve ser guiado por Jesus, como diz um cântico famoso. Então nós jamais devemos seguir o nosso coração quando ele não é totalmente transformado, totalmente regenerado pelo Espírito Santo. Então devemos submeter-nos totalmente à vontade de Deus, para que Ele nos molde, nos transforme, nos regenere, nos limpe, nos lave, nos purifique, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então devemos constantemente buscar a Deus para nos afastarmos cada vez mais do pecado, nossa carne, do nosso ego, e buscarmos cada vez mais a vontade de Deus, para que Ele sim nos direcione do que devemos fazer em nossas vidas, em cada hora de nossas vidas, as decisões que nós tomamos, nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, até mesmo nossa carreira profissional, nossos estudos, seja na escola, na faculdade, na universidade. Devemos buscar a Deus e sempre, antes de tomarmos qualquer decisão, colocar Deus no centro dessa decisão, para que a vontade dele prevaleça. E com relação aos desejos suicidas, como a Isabel, ela tinha desejos suicidas porque ela se achava feia, ela tinha uma autoestima baixíssima, ela se achava horrorosa, se achava gorda, ela se achava pior das criaturas, e ela chegou a um ponto do livro, né, que ela não recebia a devida atenção da família, ela não era nem da mãe, nem do pai, ela acabava sendo pombo-correio, cupido,
entre a Rosana e o Cristiano. Ela amava o Cristiano e rejeitava o amor do Fernando, embora o Fernando realmente a amasse, mas ela estava nessa situação que a vida dela tinha perdido sentido, ela queria acabar com a própria vida e já estava planejando tudo, já estava tudo preparado para ela tirar a própria vida. A tentativa de suicídio dá errado, no fim ela acaba, o livro termina do jeito que eu falei. Mas sobre o suicídio, eu gostaria de ler aqui 1 aos Coríntios 3, versículo 17 e 1 Coríntios 6, de 19 e 20. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, com relação aos pais da Isabel, né? Tanto a mãe, que tratava a Isabel como um estorvo, como um fardo a ser carregado, que só piorava a enxaqueca dela, e o pai também comprava a filha com presentes, com dinheiro, com jantar, né? Então, tanto a mãe de Isabel quanto o pai de Isabel estavam errados na educação da menina. Então, uma mensagem a você que age como a mãe de Isabel, como o pai de Isabel, está aqui em 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Lembrando que o meu xará apóstolo aqui fala dos cristãos que não davam devida atenção para os familiares. Muitos pais de crentes, né, de crianças, adolescentes, jovens, eles não dão devida atenção para os filhos. Eles acabam se revoltando, acabam se rebelando, acabam vendo muita hipocrisia, acabam vendo que na igreja os pais são uma coisa, fora da igreja os pais são outra. Então eles acabam sendo massa de manobra da militância progressista, de pessoas mal intencionadas, de traficantes, de criminosos, enfim, de abusadores, enfim, eles acabam se perdendo por negligência dos pais. Então os pais que estão negligentes com relação aos filhos, eles estão caindo nessa condenação de 1 Timóteo 5, versículo 8. E como esse livro fala a respeito de lágrima, né, de tristeza, de melancolia, de solidão, depressão, desespero, tendência suicida, tal, paixão adolescente, eu quero encerrar esse vídeo com esse texto aqui da Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, se você chegou até aqui, saiba que Jesus ama a sua vida, Jesus ama você e quer salvar você, quer resgatar você, quer transformar a sua vida. Se você ainda não teve encontro real com Jesus, saiba que Ele quer fazer uma obra poderosa na sua vida, quer usar você para a honra e glória dEle. Se você estiver na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, na universidade, no pós-graduação, se você estiver no ambiente de trabalho, qualquer lugar que for, até mesmo na igreja, se você se sentir sozinho ou sozinha, desamparado ou desamparado, sem amigos, sem a devida atenção dos pais, sentindo-se uma pessoa sozinha no mundo, sem perspectiva, sem direção, a vida perdeu sentido para você, saiba que Deus tem um plano para sua vida, quer transformar você, quer resgatar você, quer moldar o seu caráter, moldar a sua personalidade, quer usar a sua personalidade para a honra e glória dele, para transformar e edificar muitas vidas, para ser um canal, um instrumento nas mãos dele, para trazer ainda mais vidas para junto dele, porque os planos de Deus para a sua vida são muito melhores que os seus. Ele quer que você realmente encontre sentido para a sua vida, para que lá na frente você olhe para trás, perceba que tudo que você passou tinha um propósito e que por meio de tudo que você passou, Deus construiu seu caráter, Deus construiu transformou sua vida num ministério para a honra e glória dele, e que os frutos disso serão colhidos na eternidade. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe. Mande esse vídeo para uma pessoa de pessoas, especialmente para aquele que não teve encontro real com Jesus Cristo, para aquele que não se converteu, para aquele que está procurando sentido para a vida, que se acha uma pessoa sem valor,
um nada, um ninguém. Mande esse vídeo para essa pessoa, para que essa pessoa conheça verdadeiramente Jesus e seja transformado por ele. Deus abençoe e até depois, se quiser. Tchau.